Olá, senhores, boa noite. Uma noite bem fria, bem gelada, né? Mas uma ótima noite. Uma ótima noite para a gente falar desse tema, né? É um tema que nos faz pensar, nos faz refletir sobre muitos pontos e muitos aspectos relacionados, né, à temática do medo. Como sempre, é um prazer estar com vocês. Muito obrigado pelo convite sempre. É uma alegria e uma honra estar nessa casa. Minha gratidão à casa, à egrégora e à espiritualidade que propiciou esse momento, né? Para a gente começar a falar sobre medo, a gente precisa primeiro ter em mente que nós vivemos em um mundo dual, né? Nós estamos sempre entre forças de polaridade. Nós vivemos entre polos positivos e negativos. Outra coisa que a gente precisa entender é que quando a gente fala sobre negativo, não é ruim. São polaridades, são forças. E como tudo em um mundo dual, o medo também tem as suas polaridades negativas e positivas. Por exemplo, nós temos medo da morte, né? Do que vem depois, de como vai ser essa passagem. Então, esse receio faz com que a gente não cometa idiotices, não faça coisas banais e bobas que possam provocar um desencarne prematuro. Nós temos cautela com a nossa vida porque queremos preservá-la o máximo de tempo possível. O medo de bater o carro, o medo de ferir alguém, o medo de nos ferir, de ferir os nossos familiares, faz com que a gente tenha cautela no trânsito. E assim sucessivamente, essa polaridade, ela vai ter o seu papel positivo dentro da nossa vida. Mas o medo, quando ativado na polaridade negativa, ele é um sabotador. Ele sabota planos, ele sabota sonhos, ele sabota o nosso projeto encarnatório. Jesus vai falar do medo utilizando a parábola dos talentos. E é tão interessante, você veja que ali, naquele que recebe apenas um talento, ele fica com tanto medo de perder aquele talento que recebeu do seu senhor, que ele faz um buraco na terra e enterra o talento. E quando o seu senhor volta, ele diz: Senhor, por medo de perder este talento, eu o enterrei e o guardei para o Senhor. Perceba que o medo ele vem acompanhado de uma outra coisa chamada justificativa. Sempre que eu deixo que o medo me paralise, eu já encontro no próprio medo a justificativa para minha inação, para minha falta de movimento, para a ausência daquilo que eu deveria ter feito e não fiz. No próprio medo eu já consigo justificar isso. Então o medo sempre vem acompanhado de uma justificativa. Há muitos anos atrás eu trabalhei numa empresa na cidade de Estância Velha e eu tinha o hábito de me justificar. Eu precisava justificar. Quando eu fazia alguma coisa e a minha atenção era chamada, eu tinha que justificar. Por quê, do porquê, do porquê, do porquê. E em um determinado momento, eu fui me justificar e o meu ex-patrão, ele botou a mão no meu ombro e disse assim: Júlia, eu vou falar uma coisa para você que talvez agora você não vai entender, mas lá no futuro isso vai te servir para alguma coisa. O bom profissional, ele não se justifica. Ele simplesmente faz e faz melhor. É óbvio que na hora eu fiquei rachada de raiva dele. Mas com o passar do tempo, e o tempo tem essa habilidade majestosa de nos trazer sabedoria, de nos trazer coerência e consciência, eu fui entendendo aquilo que ele falou. E eu aplico muito isso na minha vida. Porque a justificativa, ela já mostra uma inabilidade de lidar com o fracasso. Ela já mostra uma inabilidade de lidar com críticas, com aquilo que não deu certo, com aquilo que não saiu de acordo com o planejado. E ela vem sempre acompanhada pelo medo
da crítica, pelo medo de não ser bom o suficiente, pelo medo de não ter dado o meu melhor, pelo medo de não ser capaz. A gente pode pensar que teve um trabalhador que ganhou 5 talentos, multiplicou por 5, o outro ganhou 3, e aquele ali ganhou só 1. E talvez a gente pense assim, puxa, mas ele tinha só 1, o outro tinha 5, mesmo que ele perdesse 4, ele ainda teria 1 para devolver. Mas quando a gente pensa que esse talento foi escondido, e a gente pode voltar esse olhar para as nossas vidas e perceber que muitas vezes nós enterramos o nosso talento na terra com medo de não conseguir multiplicar esse talento. E nós deixamos muitas vezes de fazer as coisas que nós deveríamos ter feito simplesmente porque nós tivemos medo de fracassar. E quando a gente pode, às vezes a gente pode até pensar que, poxa, foi tão injusta essa partilha dos talentos, mas quando a gente sabe de quem nós somos filhos, quando a gente sabe que dentro de nós existe uma centelha do nosso Criador, uma centelha divina, e quando a gente entende o potencial de um ser humano, a gente sabe que esse um talento vira 1000 ou 1 milhão. E o medo também é um quartinho muito confortável. O professor Leandro Carnal, ele costuma falar que as pessoas gostam do fracasso. Elas se sentem confortáveis no fracasso, porque quando fracassa, e elas podem ficar lá, elas podem usar a justificativa de eu tentei, não deu certo, fracassei, não vou fazer de novo. Então ele se torna um quarto confortável. E o medo também é um quartinho confortável. Então a pergunta que fica em relação a esse quarto do medo é: eu não abro mão do medo, porque quando eu abrir mão dele, eu vou ter que dar o passo e provar que para ter aquilo que eu desejava, para construir a vida que eu queria, bastava apenas que eu tivesse me empenhado nisso? Será que eu não abro mão do medo porque daí eu não vou ter mais justificativa? Será que eu continuo me agarrando no medo porque o medo abona esse desânimo, essa falta de vontade de construir uma jornada? Não existe nada mais doloroso do que crescer. A gente consegue ver isso na formação de um ser humano. Quando nasce, chora, porque nascer dói. Quando ele puxa o ar pela primeira vez, ele chora. A minha filha não chorou, ela berrou mesmo, acabou com o hospital. Dói, é doloroso. Então a gente começa a crescer e aquele processo de começar a falar, de começar a andar, e levanta e cai, engatinha e rasteja, aquilo tudo é doloroso, é frustrante, porque a gente quer querer caminhar e não consegue, quer falar e ainda não consegue. E assim sucessivamente, o nosso projeto humano, a cada etapa do crescimento, se torna doloroso. Mas então chega um momento da nossa vida em que a gente olha para trás e pensa, valeu a pena, eu consegui. Nós apresentamos um trabalho recentemente no curso de psicoterapia e o meu grupo, o grupo em que eu estava inserida, falou sobre leis universais. E eu apresentei lei de gênero e lei de correspondência, usando como base o Caibalion de Hermes Trismegisto. E essa lei da correspondência, ela vai nos falar que existe correspondência em todos os planos, tudo corresponde, tudo se intercala, tudo se liga, se conecta e converge. Não é idêntico, mas similar, é parecido. Se nós olharmos para a Terra, para o formato da Terra, se nós olharmos para as coisas que existem na Terra, as cidades, as metrópoles, tudo isso é um esboço do que tem na contraparte astral.
Os carros, aviões, tudo que nós construímos aqui já foi construído em um outro lugar. Então existe uma correspondência. Se nós olharmos numa foto de cima os rios, a gente vai perceber a correspondência com a nossa corrente sanguínea. E se nós formos observar, como eu falei há pouco, o crescimento de um ser humano, e a gente for pegar como exemplo a correspondência de uma árvore, nós vamos encontrar essa lei aí também. Assim como a árvore, nós precisamos ser plantados em um solo fértil. Assim como a árvore, nós somos uma pequena semente. Assim como a árvore, nós somos regados e crescemos. Assim como a árvore, nós saímos de dentro da terra. Assim como a árvore, nós vamos nos transmutando e os nossos galhos vão crescendo. E aquela cachopa linda da árvore vai se transformando na nossa expansão de consciência. A correspondência é encontrada em todos os planos e em tudo no universo. Então, o nosso potencial máximo já está gravado dentro de nós. O que acontece é que por medo de ser criticado, eu desisto, por medo de ser excluído do meu grupo familiar, do meu grupo de amigos, eu desisto. Quantos de nós, quando vão sair para vir para o centro espírita, enfrentam um dilema dentro de casa com seus próprios familiares? Quantos de nós têm vários percalços ao longo do caminho para conseguir chegar aqui? Toda vez que a gente dá um passo para modificar alguma coisa em nós, nós vamos encontrar algo que o Steven Pressfield, ele fala no livro A Guerra da Arte, e ele chama de resistência. Em absolutamente tudo que nós fazemos, nós encontramos resistência. Ninguém disse que seria fácil. Se nós olharmos a trajetória de Jesus na Terra, não foi nada fácil. Para a gente ainda está mamão com açúcar, porque não tem ninguém querendo crucificar a gente. Então, quando nós deixamos que esse medo enterre o nosso talento dentro de nós, que esse medo nos cale, nos paralise, quando a gente tem medo de ir contra o núcleo familiar, porque uma coisa muito interessante acontece. Se você tem o hábito de ir para o barzinho beber, e um dia você decide que aquilo não é um hábito salutar, você não quer mais fazer parte daquilo e decide que você não vai mais para o bar, todos aqueles amigos do barzinho que viviam confraternizando com você vão virar as costas para você e você vai ser o assunto do barzinho. É porque você se tornou uma pessoa ruim? Não. É porque você é snob, não quis mais andar? Não. É uma questão de frequência. Antes encaixava, agora não encaixa mais. Às vezes as pessoas dizem para mim assim, ai, nossa, depois que você abriu padaria, você ficou nojenta, você não visita mais os pobres. Mal sabe eles que eu trabalho de segunda a domingo, de manhã, às vezes até à noite. E que nos momentos que eu tenho livre, eu tenho uma esposa, eu tenho uma filha, um cachorro, um gato, uma casa para administrar. Eu tenho estudos para fazer. E eu também preciso dormir, descansar. Então, às vezes as pessoas vão julgar você, porque você mudou o seu comportamento. Não é que elas sejam ruins, é que simplesmente não encaixa mais. E as pessoas não conseguem entender por que antes encaixava e agora desencaixou. Então, não permita que o medo da crítica, que o medo dessa ruptura, que o medo de errar, faça com que você enterre o teu talento.
Quando nós vamos aprender a fazer uma coisa, o grande erro que nós seres humanos cometemos é que nós já queremos começar pelo final. A gente vai olhar as pessoas que já estão avançadas naquilo, as pessoas que já são experts. Então a gente já de antemão começa a se frustrar, porque aquela pessoa sabe tudo, eu a recém vou começar a olhar para ver como é que eu posso fazer. Como confeiteira que sou, 26 anos dentro de padaria, sempre que eu vou treinar alguém, eu começo pelo básico. Primeiro, eu mostro as formas, os instrumentos, ensino a usar as máquinas. Depois eu ensino a bater um pão de ló, a fazer uma massa de tortelete de limão, as coisas mais básicas, e assim sucessivamente, até essa pessoa chegar na decoração de uma torta. Porque quando a gente quer pular o processo, a gente causa frustração. E quando a gente vai fazer qualquer coisa na vida e a gente olha quem já está muito avançado naquilo, a gente se frustra. E o medo de não conseguir chegar naquele patamar muitas vezes vai fazer com que a gente desista antes mesmo de começar o caminho. Vocês conseguem perceber como o medo, dentro dessa polaridade, ele é danoso? Hoje eu ouvi uma palestra muito legal de uma senhorinha palestrante lá de Brasília, agora até me esqueci o nome dela, mas eu gosto pra caramba dela. E ela disse assim, é um capiroto. É o capeta misturado com garoto. O medo, nessa polaridade, ele é um capiroto. Ele vai entrar na nossa vida, ele vai sabotar os nossos sonhos, ele vai minar o nosso caminho, ele vai entortar a jornada, ele vai fazer tudo parecer difícil. E o medo também, ele faz quando a gente começa a fazer uma coisa, a gente já começa pensando lá na frente, e se não der certo? Mas e se der? A minha professora do curso de psicoterapia, vocês devem conhecer ela, maravilhosa, Jaqueline Caldarte. Ela fala que não existe macumbeira mais poderosa do que a mãe. E tem um outro cara, o Odair, do seu Humana lá de Goiânia, ele fala também, a maior feiticeira que inventaram na face da terra foi a mãe. Porque uma mãe, ela tem o poder de abençoar a vida de um filho e de acabar com a vida dele também. E olha que coisa interessante acontece, quando o filho sai de casa, a mãe não dorme enquanto o filho não chegar. E o mais interessante disso é que durante esse processo, ela pensa tudo de negativo que pode acontecer. Falei bobagem? Ela não pensa nada positivo, ela não pensa que o filho vai se divertir, que vai dar tudo certo, que dentro em breve ele vem para casa, o trajeto vai ser tranquilo, não vai acontecer nada de errado, e ela pode dormir sossegada que logo o filho está em casa. Não, ela fica se remoendo, se torturando, sentindo todo tipo de medo possível, medo do trânsito, medo das drogas, medo de assalto, medo de assassinato, medo de alcoolismo, medo de tudo que imaginar. E gerando toda aquela egrégora. Eu atendi uma vez uma mãe que os filhos brigaram com ela e se afastaram, já faziam 3 anos que não falavam com ela ainda. E aí ela sentou na minha frente e ela disse, porque o problema é a minha nora. Porque depois que o meu filho casou, ele se transformou, ele virou outra pessoa, meu filho não fala mais comigo, meu filho não sei o quê, porque o problema é ela, porque ela faz isso, ela faz aquilo outro, e depois eles me acusam de fazer feitiço para eles. E ela disse, eu nunca acendi uma vela sequer para eles. Mas a minha nora, eu disse, então, deixa eu falar uma coisa para você, nem precisa gastar com a vela. Porque a força mental negativa que você joga em cima deles
Não precisa nem gastar com a vela. Não tem magia mais poderosa do que o pensamento. Assim como o nosso pensamento nos impulsiona para cima, ele também nos impulsiona para baixo. E o medo é um dos fatores que fazem com que o nosso pensamento nos trave. Hoje eu ouvi numa palestra que não tem nada mais mentiroso do que a nossa mente. A mente mente para nós. O nosso cérebro, ele não distingue o que é realidade e o que é ficção. É por isso que quando nós assistimos um filme, nós nos emocionamos e choramos. O nosso cérebro não faz distinção se aquilo é real ou não, se aquilo é uma história ou não. Naquele momento, o nosso cérebro registra e nós nos emocionamos e choramos assistindo aquela cena. Porque ele não sabe distinguir realidade de ficção. Então, se ele não sabe distinguir realidade de ficção, por que ao invés de ter um monte de medo bobo que me paralisa, que me trava, que faz com que eu enterre o meu talento, eu não comece a ter medo de repente de ganhar na Mega Sena? Medo de ficar muito próspero, medo de ter uma excelente saúde, medo de ser muito, muito feliz no meu casamento, medo de criar filhos prósperos e abundantes, medo de ter uma vida longa e abundante. Medo é só um drive mental que, instalado de forma correta, ele te impulsiona ou ele te afunda. A minha esposa está sentada ali com a nossa filha, ela sabe que eu sou uma pessoa que eu não costumo ser muito medrosa. Se eu contar para vocês como é que nós compramos a nossa empresa, vocês vão me chamar de louca e vão ver que realmente eu não tenho muitos medos. Só que quando você é assim como eu, não tem medo, mete a cara, enfrenta mesmo, algumas outras coisas começam a fluir na polaridade negativa, porque é um extremo. E problemas vão surgir da ausência total de medo. Eu tive inúmeros problemas ao longo desse 1 ano e 6 meses de empresa, todos esses inúmeros problemas causados pela minha ausência de medo de empreender. Porque quando a gente não tem esse medo, a gente só vai. E nesse eu só vou, às vezes a gente se lasca. Então, para tudo e para todas as horas da nossa vida, equilíbrio. Confie sempre na pessoa que está com você. Se você tem total ausência de medo e a pessoa que está do seu lado também tem total ausência de medo, vocês têm um problema gravíssimo. Existe uma razão pela qual os opostos se atraem. É preciso que haja equilíbrio. Eu tenho total ausência de medo nesse campo. A minha esposa é totalmente razão. Ela pensa, ela raciocina, ela mede tudo, ela calcula. Então, quando eu começo a subir demais, ela pega no meu pezinho, me puxa de volta e diz: Fia, para, vai dar ruim. A gente tem que ter muito cuidado com essa questão do medo, porque o medo é uma potência. E uma coisa muito terrível acontece quando a gente tem medo e propaga o medo. Eu vi muito disso no período das enchentes agora, porque eu recebia muitas coisas, muitas mensagens, áudios, vídeos, a maioria eu nem abria, porque eu faz muitos anos que eu não assisto TV, eu só assisto série, filme, TV aberta, eu não assisto, eu não leio jornal, eu não assisto notícias. Eu só busco conhecimento daquilo que
me interessa daquilo que me agrega ou daquilo que vai fazer algum sentido na minha vida. Então eu recebi muitas coisas, muitos posts, teve muitos áudios. E no curso de psicoterapia nós falamos sobre uma lei chamada Lei do Silêncio. E a Lei do Silêncio ela vai dizer que se o que você tem a dizer não vai edificar, não vai estimular, não vai ajudar, não vai curar, não vai salvar, fique quieto. Fique em silêncio. O silêncio é uma prece. E quantas vezes nós abrimos a boca que deveria edificar, curar, salvar, acalentar, para injetar mais medo nas pessoas. Quantos de nós não compartilharam todos aqueles áudios do cara que foi pegar a bonequinha e não era uma bonequinha e era uma criança? Do não sei o quê. Quantos de nós propagaram essa informação? E aí a gente fica com aquela pergunta, isso era real? Alguma coisa daquilo foi real, desses áudios tantos? Eu vi um post no Instagram que me chamou muita atenção, que era uma enchente terrível, devastando tudo, trazendo tudo à tona, e as pessoas dizendo, isso aqui é lajeado. Gente, não era nem no Brasil. E não era nem nesse ano, faz anos atrás. E todo mundo comentando, meu Deus, Deus tenha misericórdia, meu pai, não sei o quê. Nem era lajeado. Então, quando a gente pega esse medo que está instalado dentro da gente e a gente fica propagando e propagando e propagando, o que realmente, para que realmente isso está servindo? A quem que a gente está edificando? Será que eu estou me edificando? Isso está sendo útil para mim? Esses dias um funcionário meu disse assim, mas você não vê nada, não lê o jornal, não sabe de nada, não vê nada? Eu disse assim, cara, qual é a porcentagem de certeza que você tem que aquela notícia sanguinolenta que você está lendo lá realmente é real? Até onde tudo aquilo que está na grande mídia é verdade? Até onde eu ficar falando disso ou daquilo e propagando todo esse medo, toda essa egrégora, vai fazer bem para mim e para o outro? O medo que nos trava pode travar gerações. Gerações. Um programinha de medo instalado no nosso inconsciente é passado de pai para filho e assim sucessivamente. E a gente vai vivendo anos e anos e passando de geração para geração esse medo. Quer ver um medinho bobinho, que é uma crença limitante que todo mundo já ouviu e é passado de pai para filho por gerações? O rico não entra no reino do céu. O dinheiro é sujo. Dinheiro não traz felicidade. Crenças limitantes, alimentadas por medo, que são propagadas, distribuídas, passadas de geração em geração e que vão sabotando, minando sonhos. E quantas pessoas deixaram de tentar porque ouviram que era melhor levar aquela vidinha mesmo. Tendo o que comer estava bom demais. Se eu tiver um pezinho de chinelo com preguinho embaixo já está ótimo. Tem gente que está muito pior do que eu. E aí com essa propagação do medo de tentar e não dar certo, de ser infeliz, de não entrar no reino dos céus, a gente vai enterrando o nosso talento e vai deixando de fazer as coisas que deveriam ser feitas.
Nós vamos propagando isso e dizendo para os nossos filhos. A minha filha, ela desenvolveu um hábito, sempre que acontecia alguma coisa, que ela errava alguma coisa, ela começava a chorar e dizia assim, é minha culpa, mãe, é toda minha culpa, mãe. Aí um dia eu peguei ela e disse, vem cá, vamos lá na cozinha. Chegamos na cozinha, eu disse, abre a lixeira. Eu disse, agora pega toda essa culpa, todo esse medo, pega tudo, vai jogando dentro da lixeira. Culpa, medo, são apenas bloqueadores. São paralisadores e eles têm a função de nos travar. Por medo de ser feliz, eu não arranco, eu não dou o primeiro passo, eu não dou a arrancada. Ai, por medo do meu marido me ai, por medo do meu filho, ai, por medo de não sei o quê, um monte de medo. É medo, 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 e a gente vai parando e vai deixando que isso vá ditando as regras da nossa vida. Ah, mas eu tenho medo do que o fulano vai pensar se eu falar para ele o que eu sinto realmente. E aí vai digerindo um monte de coisas que não gostaria de digerir por medo de falar o que pensa. Por medo de desagradar. Então, para encerrar minha fala de hoje, que eu tenho certeza que eu já me espancei demais, esse quarto do medo, onde a gente está confortavelmente, por que a gente está lá? Do que realmente a gente tem medo? E será que todas essas coisas que tem dentro da nossa cabeça, fazendo com que a gente desista do que a gente quer, são reais? Ou é a nossa mente mentindo para nos proteger do fracasso e da frustração? Acho que vale a pena pensar. Muito boa noite, muito obrigado a todos e que cada um possa voltar para sua casa hoje com um pouquinho daquilo que veio buscar, de acordo com o seu merecimento. Muito obrigado.